Muito bem. Então, pessoal, é o seguinte, nós fizemos aí uma série aí de 9 aulas para a gente, bem curtinha, desde os conceitos da cinemática, posição, deslocamento, trajetória, referencial, né? E chegamos até o movimento uniforme, enfim. Aulas simples, aulas, sim, de uma forma bem, até a maneira de se colocar aqui, de colocar a aula é simples, é um desenho num Word, né? Então é bem tranquilo mesmo de entender. Espero que vocês tenham entendido. E agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer alguns exercícios de como o movimento uniforme aparece em vestibular. Então a gente vai fazer alguns, também tranquilo, e depois nós vamos fazer mais uma última aula que eu vou dar umas dicas assim de como resolver exercícios, por exemplo, de quando você tem corpo extenso, de como resolver quando você tem percorrendo intervalos. O cara faz metade do caminho com a velocidade V1, a outra metade com a velocidade V2. Então, existem formas, né, de resolver esses exercícios rapidamente. Então, nós temos mais essa aula de exercícios, mais uma aí só para dar dicas, e aí também falar um pouquinho sobre gráfico de velocidade por tempo, que nós vamos usar no movimento uniformemente variado. Tá? Então vamos começar. O primeiro exercício, né? Então, o primeiro exercício que está dizendo basicamente o seguinte: ó, ao atravessar um trecho de uma rodovia, o motorista passa pelos pontos A, B e C. Então, o A está no quilômetro 20, o B no quilômetro 30, o C no quilômetro 50. Sabendo que entre os pontos A e B o motorista desenvolve velocidade escalar de 50, então a ideia é que a gente vá grifando essas coisas, tá? Então, na hora de resolver, entre os trechos A e B, você já vai tentando resolver. Então, usando um deslocamento, o deslocamento de A até B, lembra, né, que a gente fez toda essa sequência aqui. O deslocamento de A até B, o A é 20 e o B é 30. Então, a posição final é SB, menos a posição inicial, que é o SA. A gente vai obter, então, 30 menos 20. Eu vou obter um deslocamento de A a B de 10 quilômetros. Então, esse é o início do processo. Ele desenvolveu uma velocidade escalar de 50. Então, a velocidade de A B é igual a 50 quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Tá? Então, essa aqui é a situação inicial de A até B. Beleza. E que entre os pontos B e C ele desenvolveu velocidade escalar de 25. Então, o que é o B e o C? O B é 30 km e o C é 50 km. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar outra corzinha aqui, que vai funcionar assim. Então, o ΔS de B até C, Léo, são aqueles conceitos, né? Posição final, SC menos posição inicial, SB é igual. O SC vale 50, né? 50, e o nosso menos o SC, que vale 30. Então, a gente vai ter um deslocamento aí de 20 quilômetros de BC, com uma velocidade, né? Com uma velocidade de BC igual a 25 quilômetros por hora. E a gente vai ter, então, essa segunda informação que ele está te dando no exercício. Entre os pontos A e C, sua velocidade média foi... Então, veja, a pergunta do exercício é qual a velocidade média entre o trecho A e o trecho C. Essa é a história, a pergunta do exercício, né? Então, como a gente sabe que velocidade média tem a ver com o espaço percorrido total, o espaço total pelo tempo total, pelo tempo gasto total, a gente vai responder baseado nesse conceito de espaço total, tempo total, né? Então vamos baixar um pouquinho aqui para a gente resolver isso aí. Então vamos lá. Qual é o espaço total? O espaço total é o quanto ele gastou na primeira, que é 10, e o quanto ele gastou na segunda, que é 20. Então nós vamos ter no espaço total 10 quilômetros de A até B, mais 20 quilômetros de B até C. E o tempo total? Esse a gente não tem. Eu sei que eu vou ter um tempo, né?
de A até B, isso eu vou gastar um tempo de A até B, e depois eu vou somar com o tempo que eu gasto de B até C. Então, para a gente resolver a parada, né, para a gente resolver essa história aqui, a gente vai ter que calcular. Então, se a gente pensar isso aqui, ó, olha lá, né, vamos pensar nisso aqui, nós vamos ter que calcular o tempo de B, de A até B e de B até C. E aí nós temos aqui, né? Olha só, essa primeira situação aqui, ó, deixa eu colocar outra. Essa primeira situação aqui, ó, essa primeira situação eu tenho ΔS e tenho V. A segunda situação eu também tenho ΔS e tenho V. Então, vai ficar fácil calcular o tempo, né? Então, vamos lá na primeira, ó. Vamos pegar a primeira situação, né, e vamos tentar achar o tempo de AB. Como que a gente faz isso? Velocidade de AB é o deslocamento de AB, então a mesma fórmula que a gente usa, pelo tempo de AB, que esse cara aqui eu quero calcular, né? Esse cara eu quero calcular. Então a gente vai substituir os valores. Na primeira situação a gente tem a velocidade de AB 50 e o deslocamento 10. Então a gente vai substituir aqui, ó. 50 igual deslocamento 10, tá lá, e eu vou conseguir obter o tempo que ele gastou no primeiro trecho, AB. Como que a gente resolve isso aí? Passa esse cara para cá multiplicando e passa os 50 aqui dividindo, né? Tá lá. Então vai ficar intervalo de tempo de A até B é igual a 10, que é o numerador que ficou, dividido por 50. Aí a gente cancela esse zerinho aqui e nós vamos ter 1/5 da hora, né? Então esse cara aqui, ó, vai me dar aqui o ΔT de AB será 1/5 da hora. 1/5 da hora. Posso deixar assim, posso mexer, vamos deixar assim, vamos ver o que acontece, né? Então aqui eu consegui achar o tempo B. Vou passar para a segunda situação. Na segunda situação, vou fazer o mesmo princípio, né? Então, nessa segunda situação, eu vou voltar aqui acima, olha lá a segunda situação. A segunda situação é uma velocidade de 25 e um deslocamento de 20. Né? Então, vamos lá ver. Velocidade de BC. Velocidade de BC será o deslocamento de B até C, tá lá, dividido pelo tempo de B até C. O que a gente vai obter, então, qual é a velocidade de BC? Já esqueci. 25, né? E o deslocamento 20. Então, vamos lá. 25, que é a velocidade, o deslocamento, que é 20, dividido pelo tempo de B do intervalo BC, né? Daquele trecho. Então, o mesmo esqueminha, né? Passo para cá esse cara multiplicando e passo o 25 aqui dividindo. Então, eu vou obter o intervalo de tempo de B até C, vai ser lá 20 dividido por 25. Se a gente dividir em cima por 5 e embaixo a gente dividir por 5 também, a gente vai obter 20 dividido por 5 dá 4. E 25 dividido por 5 dá 5. Então a gente vai ter 4/5 da hora, o que é uma fração legal, né? Que a gente já tem uma noção aí de como que nós vamos exprimir a resposta. Então a resposta do tempo AB é 1/5 da hora. E do PC é 4/5 da hora. Então quanto vocês acham que é o tempo total? Que é o necessário para a gente resolver essa é a nossa pergunta aqui, ó. Né? Para a gente resolver qual é a velocidade média no total, eu tenho que achar o tempo de AB, que a gente achou, né? Que é 1/5, e o tempo de BC, que a gente achou também, que é 4/5. Então, vamos voltar nessa expressão, retomando, né, a velocidade média. Velocidade média será lá, vou retomar aquela equação, 10 mais 20, 10, que é o primeiro trecho, mais 20, que é do segundo trecho, dividido o tempo de AB, que é 1/5 da hora, mais o tempo de BC, que é 4/5 da hora. Então a gente vai fazendo a fração, não transforma não. A velocidade média então vai ser lá 30 em cima, que é o trecho total, 1/5 com 4/5 dá 5/5. 5/5. 5/5 é 1. E 30 dividido por 1, eu vou obter 30 quilômetros por
hora, que é exatamente aí a nossa, deixa eu mudar a espessura aqui, vou botar uma outra cor mais bonitinha, mais cores, vamos colocar aqui, amarelinho, ok. Então a gente vai pegar esse cara aqui. Então quem é esse cara aqui? Essa é a nossa resposta, né? Vai ser lá. Ah, ficou, não gostei. Ela tá gravando e tá enchendo o saco por causa da cor, né? Vamos lá, eu quero outra cor. Vamos pegar um laranja aqui. Vamos ver. Ah, agora sim. Laranja aqui. Não ficou bom também não. Mas tá bom. Vai. Então nós obtemos aí uma resposta. Vou fazer o verdinho para dar uma colorida legal na resposta. Essa aqui será a resposta da história. Então, a velocidade média que ele percorre o trecho de A até C foi de 30 km por hora. Beleza? Facinho, né? Bom, vamos passar para o outro aqui. Uma esteira rolante é utilizada para o transporte de pessoas entre dois pisos em um shopping center. Então tá lá, esse aqui é o piso 1, né? Então tá aqui, ó. Piso 1 tá lá na praça de alimentação, então lá no, né? E vai para o piso 2, né? Tá lá, beleza. Está inclinado em 30 graus. 30 graus, desculpe, o desnível é 5. Muito bem, tá lá. Considerando o tempo de percurso entre os dois pisos, desde o início do plano inclinado até o final, 10 segundos, então veja, ele está dando para a gente o tempo total que o cara demora para sair do piso inferior, piso 1, para chegar no piso 2, 10 segundos, né? Ele quer saber a velocidade média da esteira. De novo, nós vamos ter o conceito, né, da velocidade média, sempre usando o quê? É todo o espaço que ela percorre, o espaço total percorrido, pelo tempo total percorrido. Só que o tempo total a gente já tem, que é 10 segundos. Né? Que é 10 segundos. Então, o que a gente tem que fazer é calcular o ΔS total. Então, nós precisamos do ΔS total, né? Total, que é o que, na verdade, né? O ΔS total é a extensão da esteira, né? É a extensão da esteira. Então, o ΔS total, vou marcar aqui para vocês, ó. ΔS total é desse lugar aqui, vou fazer uma cota aqui, ó. É desse lugar aqui até esse lugar aqui, ó. Então, essa distância aqui, ó, tá lá, é o nosso ΔS total. Esse cara aqui é o nosso ΔS total, que é o que a gente precisa. Tá, mas se isso aqui eu quero calcular, como é que eu vou achar essa história? Mas veja que interessante, porque agora eu tenho uma figura geométrica, né? Eu tenho uma figura geométrica onde, deixa eu colocar aqui para baixo, né? Para baixo, para a gente resolver. Uma figura geométrica que é um triângulo, inclusive um triângulo retângulo, né? Tá aqui, aqui e aqui, ó, né? Este triângulo retângulo tem como ângulo aqui, ó, 30 graus. 30 graus. Essa hipotenusa é o nosso ΔS total. E aqui eu tenho o desnível dos dois pisos, né? Se você olhar na figura aqui, ó, o desnível é 5, né, metros, né? Então tá lá. Então eu tenho lá 5 metros de desnível entre os dois pisos. Eu quero achar a hipotenusa. Então eu tenho o ângulo. Eu tenho, num triângulo retângulo, o cateto, né, que é oposto ao ângulo, que é esse cara aqui. E eu tenho a hipotenusa, né? Então, se você for pensar em cateto oposto e hipotenusa, a função que se usa, que envolve cateto oposto e hipotenusa, é a função seno. Então, seno de 30 graus é o cateto oposto, que é o 5, pela hipotenusa, que é a resposta à pergunta, né, que nós precisamos calcular para dar a resposta. O seno de 30 vale meio, né? Tá lá. E aqui fica 5 dividido por o ΔS total. O que a gente vai obter, então, passa esse cara para cima, lá, multiplicando 1, então fica ΔS total igual. E passo 2 multiplicando 5, que é 10. Então eu tenho um ΔS total de 10 metros, né?
tem um ΔS total de 10 metros. Agora eu consigo resolver o meu problema, né? Lembrando que para a gente calcular a parada, nós precisamos dessa expressão, calcular a velocidade média. Agora eu tenho o ΔS total que é 10, eu tenho o tempo total que é 10. Né? Conclusão, né? Conclusão, a velocidade média nessa esteira, o ΔS total é 10 metros e o tempo total é 10 segundos. Eu vou ter então 1 metro por segundo. O problema dessa questão é que ele pede em quilômetros por hora. Então aí tem aquela, lembra, eu acho, não sei se vocês lembram, mas a gente fez uma aula só de transformação. O que a gente pode fazer de metro por segundo para quilômetro por hora é só multiplicar por 3,6, né? Então, como eu quero em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6 para fazer a transformação e a minha velocidade média será de 3,6 quilômetros por hora, que é a velocidade média, vou colocar aqui um pouco mais espessa, que é a velocidade média, a resposta do exercício. Né? Então tá lá, achei um arco-íris aqui para brincar, tá lá. Beleza? Então, segundo exercício, também fizemos. A maneira de resolver é o que acho que é legal da gente observar, sabe? Então, como resolver o exercício? Então, a gente está dando essa dica de como resolver o exercício. Olha, primeiro você lê, um corredor deseja percorrer 21 km no intervalo de 2 horas. Bom, você já tem uma baita informação aqui que você vai tirar aqui, olha. Né? Então, você vai tirando os dados do exercício, né? O que você tem? Você vai matematizando esses caras aqui. Ele quer percorrer um ΔS que parece ser total de 21 quilômetros, no intervalo de tempo total também, um ΔT total de 2 horas. Então, se ele pedisse velocidade média, a gente já matava aqui, né? Pretende passar os primeiros 11 quilômetros, então aí já está mudando a parada, já não é mais, não está pedindo a velocidade média, né? Vamos ver o que acontece, né? Os primeiros 11 quilômetros ele passa com uma velocidade igual a metade. Então, existem 2 trechos, então, parece, né? O primeiro trecho, que é um trecho cujo ΔS aí, né? O ΔS do primeiro trecho, que é de 11 quilômetros, ele vai percorrer com uma velocidade igual a metade da velocidade desenvolvida nos últimos. Então, se eu falar que existe um segundo trecho que vai completar aquele trecho dos 11, né? Então, eu tenho um segundo trecho que se a distância total é 21, o segundo trecho tem 10 quilômetros, né, para somar. E nesse segundo trecho, a velocidade que ele vai percorrer aqui é v. Ele diz que nessa primeira aqui, ó, é metade da do segundo trecho. Então, a gente vai colocar aqui v sobre 2. Então, são essas situações iniciais que ele está propondo para a gente. Tá bom. Calma. A velocidade média que o corredor deverá desenvolver na primeira parte do percurso é d. Então, veja, para a gente achar a velocidade média na primeira parte, que na verdade é o V1, né? Eu tenho que achar o V. Então, como que eu vou achar esse V? Se a gente não sabe... bom, então aí é uma questão da gente começar a pensar um pouquinho, né? Veja, o primeiro trecho, ele vai percorrer num intervalo de tempo ΔT1. Concorda? E o segundo trecho, ele vai percorrer no intervalo de tempo ΔT2. Então, o que a gente pode dizer do tempo 1 e do tempo 2? Veja, se a gente usar a análise, né, V1, que é igual a ΔS1 dividido por ΔT1, eu posso dizer que o ΔT1, passando esse cara para cima e o V1 para baixo, né, vai ser igual a ΔS1 dividido por V1. Mas o V1 é V sobre 2. Então aqui, ó, ΔS1 dividido por V sobre 2.
Tem outro detalhe que é interessante, é o fato de... Deixa eu colocar isso aqui, deixa eu baixar isso aqui. Que a gente vai desenvolver. Espera aí. Vou levar esse cara todo aqui. Opa. Consigo selecionar aqui. Tá. Mais ou menos, né? Vou resolver de novo. Porque aí mudou de lugar, senão aí vamos devagar. Então, eu vou pensar no trecho 1, tá? O que eu tenho no trecho 1? A velocidade, ΔS sobre ΔT, o mesmo raciocínio, eu vou continuar aqui, tá? Então, o que vai acontecer nesse trecho 1 aqui, ó? Vamos continuar aqui. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. O ΔT1 vai ficar lá em cima. ΔT1 subiu, né? Tá aqui a setinha subindo. É igual o ΔS1, que é do primeiro trecho, dividido por V1. A gente vai continuar mais uma vez aqui a dizer essa conta, por quê? Porque o tempo 1 será o ΔS1, o ΔS1 é 11. É 11. E o V1 é V sobre 2. V dividido por 2. Então, o que eu posso dizer do tempo no primeiro trecho? Eu não vou saber calcular, mas eu vou saber, ó, conserva a primeira, que é o numerador, multiplica pelo inverso da segunda, é assim que a gente faz divisão de fração. Então vai ficar 11, que é o primeiro, multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre V. Eu vou obter um tempo 1, que é 22 sobre V. Isso aqui é um dado importante para nós, né? Um dado importante para nós. Por que esse cara aqui é um dado importante para nós? Porque ele está exprimindo quanto é o tempo 1. Tá, mas e daí? Eu não tenho como calcular. Eu quero saber a velocidade que ele faz no primeiro trecho. Tá, mas para a gente saber a velocidade que a gente faz no primeiro trecho, eu tenho que saber quanto que é o V. Porque aí, se eu souber quem que é o V, eu consigo saber quem que é a velocidade no primeiro trecho. Então tá. Então já eu fiz isso no ΔT1. Então vamos lá. Vamos só terminar aqui. Então aqui vai aparecer o tempo 1. O tempo 1. Já descobri que é 22 sobre V. Isso aqui é a parte importante, né? Essa é a parte importante. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa no trecho 2, tá? Mesma coisa no trecho 2. Vou ver o que dá para fazer. No trecho 2 eu também tenho o mesmo esquema. Quem que é o tempo 2? Olha, a velocidade V2 será o ΔS2, o tempo 2, dividido, desculpe, o ΔS2, deslocamento 2, dividido pelo tempo 2. Então, se eu quiser mexer com o tempo 2, eu passo o tempo 2 multiplicando e passo o V2 dividindo. Aquela série, né? Então, vai continuar aqui, ó. O tempo 2 ficou em cima, é igual ΔS2, que é o deslocamento que a gente já tem, que é 10, né? E embaixo vai aparecer V2. Vou continuar aqui para a gente entender. O ΔT2 o ΔS2 é 10. E o V2 é V. Então a gente também já tem aqui, ó, né? A gente também já tem aqui o tempo 2. Observa, gente, esse cara aqui eu tenho, esse cara aqui eu tenho. Mas o que eu tenho de mais importante é que o tempo total, ó, o tempo total é 2 horas. Então esse tempo total aqui, ó, esse tempo total, ΔS total, é quanto ele gasta no primeiro trecho, o tempo 1, mais quanto ele gasta no tempo 2. Então esse é o tempo total. Desculpe, né? Aqui é ΔT. Então aqui é ΔT total. Então, agora sabendo que o ΔT total é 2 horas, então a gente vai continuar a partir daqui, né? Como o ΔT total é igual a 2 horas, e ainda que o ΔT total é o tempo no primeiro trecho mais o tempo no segundo trecho, eu posso então substituir 2 horas é igual tempo no primeiro trecho. Olha só o que acontece ali, ó, tempo no primeiro trecho, 22 por V, né? Então o tempo no primeiro trecho, 22 dividido por V, mais o tempo, esse aqui é o tempo no primeiro trecho,
mais o tempo no segundo trecho, 10 por V. Então, esse aqui é o tempo no segundo trecho. Então, aí fica fácil. Agora eu consigo determinar quem é o V. Então, aqui vai ficar 2 horas é igual. O mínimo aqui é o V. Tá lá. E em cima, V por V é 1, 22 mais 10. Então, eu vou passar esse cara, o V, para cá. Vou passar o 2 dividindo, né? Se eu continuar aqui, o V vem aqui para cima. 22 mais 10 é 32. 32 dividido por 2. Então, a velocidade V vale 16 quilômetros por hora. Então, essa aqui é a velocidade V. Tá, mas e daí? Essa aqui é a resposta do exercício? Deixa eu ver o que ele perguntou lá. Ó, ele perguntou: a velocidade média que o corredor deverá desenvolver na primeira parte do percurso. Na primeira parte do percurso, ó, na primeira parte do percurso, a velocidade é essa aqui, ó. Ou seja, é V sobre 2. Então, se eu quiser responder, já que eu achei quem que é o V, né? Já que eu achei quem que é o V, a resposta. Então, a resposta. Se a velocidade no primeiro trecho é V sobre 2 e V é 16 dividido por 2, isso implica que a velocidade no primeiro trecho vale 8 quilômetros por hora. E a gente tem aí a resposta que ele está pedindo. Esse exercício aqui, provavelmente, eu não coloco múltipla escolha, né? Alternativas, porque eu gosto de resolver assim. Então, essa aí é a velocidade e a resposta, né, do exercício. Então, veja, maneira de resolver, cada um tem um jeito de resolver, mas se você indo por os dados, por parte, desenvolvendo um raciocínio, tal, não esquecendo qual era a pergunta, né, porque a pergunta que ele estava dando era a velocidade média, então você consegue, né, chegar à resposta de boa. Tá bom? Vamos parar por aqui, a gente faz mais uma aula para terminar os exercícios.